Bom, mas enquanto isso não rola a apresentação deles, nós vamos para um bate-papo aqui na nossa sala. Vamos estar falando aqui com o doutor Márcio Coelho, que nós vamos falar um pouquinho sobre prevenções de acidentes, não é doméstico, é locais e ambientes de trabalho. Boa tarde, doutor, tudo bem? Como vai, Renato? É um prazer te receber aqui no nosso programa e poder falar um pouquinho sobre esse acidente. Nós já recebemos aqui um doutor falando um pouco sobre acidente doméstico. Verdade. E agora nada melhor do que a gente falar também sobre acidentes de trabalho. São fatores que são pouco explorados e até mesmo abordados perante a mídia e a sociedade, não é isso, doutor? É verdade. O acidente do trabalho é uma coisa que acontece, mas que, na verdade, não é divulgado. O governo não tem nenhum interesse em fazer campanhas de esclarecimento ou de prevenção do acidente do trabalho. De tal forma que nós temos acidentes comunicados, 750 mil acidentes comunicados pelo INSS no ano de 2024. Entretanto... Num período de um ano, isso? De um ano. Entretanto, se nós considerarmos os acidentes não comunicados, ou seja, aquele que o empregador não comunica ao INSS, aí nós temos uma base de uns 2.250.000 acidentes ocorridos no ano de 2024. Meu Deus, 2 milhões, a estatística que já foi dada. Eu estava até conversando com o doutor aqui nos bastidores, com a sua assessora a respeito disso. Agora, doutor, quais são os acidentes mais comuns que têm acontecido nos ambientes de trabalho? Então, até há pouco tempo atrás, os acidentes que aconteciam eram nas extremidades do dedo. Nós temos a prensa, nós temos a serra circular, nós temos a máquina injetora, enfim, as extremidades, amputações causadas por essas máquinas. Entretanto, devido à evolução da ciência, essas máquinas passaram a contar com protetor de evitar acidentes. A máquina tem um laser que impede a prensa de baixar quando a mão do trabalhador está ali pegando a peça. Sim. Isso foi uma grande evolução. Entretanto, no outro lado, nós temos o surgimento de ambientes negativos do trabalho que provoca doenças no trabalhador. Esse ambiente negativo está ligado à saúde mental do trabalhador. O programa do INCARTE que tivemos agora há pouco era sobre saúde mental. Saúde mental, exatamente. Pois esse problema também se projeta atualmente no ambiente de trabalho. Como é que isso ocorre? A cobrança exagerada do empregador em cima do empregado para que ele produza, para que ele possa fazer sem parar aquilo que está determinado para ele fazer. Essa cobrança exagerada causa ansiedade, causa depressão. Estresse. Outras vezes é o superior hierárquico que maltrata o empregado na frente dos outros, fala uma observação assim para ofender o trabalhador e aquilo desperta uma doença no trabalhador fruto de um ambiente negativo. Para você ter uma ideia, nós temos 163 mil afastamentos em função do ambiente negativo envolvendo a saúde mental do trabalhador. É um acidente do trabalho, é também uma doença do trabalho, é indenizável. Só que a grande maioria dos trabalhadores desconhece praticamente isso. Isso passa batido. Por outro lado, o governo não faz campanhas de esclarecimento. Para o governo, não interessa que aquele trabalhador vá atrás dos direitos dele, previsto na lei de acidentes do trabalho. E fica tudo por isso mesmo. A grande maioria, às vezes nós estamos falando de trabalhadores que morreram, trabalhadores que ficam com deficiência em função de um acidente ou de uma saúde mental do trabalhador que fica afetada, e fica tudo por isso mesmo. Infelizmente, essa é que é a verdade. Entendi. Doutor, acerca do trabalho, um exemplo. Você comunicou pra gente, falando agora aqui, já abrindo, falando sobre saúde mental. E a gente abriu o programa hoje falando também sobre isso, sobre saúde mental. Nós temos visto que muitas pessoas têm sim sido tremendamente afetado em ambiente de trabalho concernente à saúde mental. Mas de acordo com aquela empresa
por exemplo, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, tem uma empresa que eu sei que eu preciso bater meta, porque aquele patrão, ele fala para mim, ó, a nossa empresa, no final do mês, você para poder ter o salário, por exemplo, o salário é um salário mínimo, mas para você galgar aqui, todos os meses a gente pode chegar de 3 mil a 4 mil, 5 mil reais por mês. Mas para isso tem que bater a meta tal. Eu já entro na empresa ciente de que a empresa tem essa meta para bater. O empregado, já sabendo disso, ele pode chegar lá na frente, ser afetado com a sua saúde mental e procurar um advogado? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, assim, às vezes, como você fala, as metas, né? Sim. Hoje em dia, a tônica é a produção. Sim. O empregado, ele se insere como uma parte substituível. Ou seja, se você não produziu, eu vou arrumar um outro que produz e manda você embora. Essa espada na cabeça do trabalhador, muitas vezes, o trabalhador se envolve de uma tal forma em produzir, que para ele já não existe mais o sábado, o domingo, ele fica obcecado com aquela questão de produção. E aí então surge a síndrome de burnout, que é uma doença mental causada por esse foco que o trabalhador tem em ficar somente na produção. Nem é, às vezes, o patrão, mas é dele mesmo, nasce com ele. E isso causa problemas de saúde mental no trabalhador. Ansiedade, depressões, síndrome do pânico. Exatamente. Trabalhadores que trabalham em banco, segurança bancária ou presídios, às vezes testemunham uma tentativa de roubo num banco, invadem, dá tiro. O trabalhador fica com aquilo dentro dele. Até se recuperar da situação, né? Do ocorrido. Às vezes não se recupera. Às vezes não se recupera. E aí ele é afastado, ele deixa de trabalhar em segurança bancária e vai fazer outra coisa em função daquela doença. Isto é indenizável. Isto é uma doença causada pelo trabalho. Temos aí a Lei de Acidentes do Trabalho para proteger as pessoas que são vitimadas em acidentes do trabalho físicos ou mesmo a saúde mental, envolvendo a saúde mental do trabalhador. Infelizmente, o governo não faz nenhuma campanha a esse respeito. E fica tudo por isso mesmo. Entendi. Agora, falando agora sobre o empresário. O empresário que está nos assistindo agora, ele quer até mesmo fazer uma pergunta. Doutor, como que eu possa me precaver, como que eu possa evitar dentro da minha empresa, quais seriam as dicas e sugestões que o senhor poderia estar passando para esse empresário agora, para que ele pudesse estar encaminhando para os seus funcionários para evitar determinados acidentes dentro do ambiente de trabalho? Então, nós temos aí a prevenção do acidente de trabalho. Fornecer o equipamento de proteção individual, o EPI, né? E obrigar o empregado a usar. A maior ocorrência de acidentes aqui no Brasil está na construção civil. Quedas, tábua com prego, enfim. E o elevador, aquele elevador de carga que às vezes despenca. Então, há a necessidade de conscientizar o empregado do uso do EPI e também ao empregador cabe fiscalizar que aquele trabalhador está de fato usando o EPI para não acontecer cenas lamentáveis de morte, sequelas, é uma coisa assim muito triste. Para você ter uma ideia, nós somos o 4º colocado em acidentes do trabalho no mundo. No mundo? No mundo. Primeiro é a China, segundo é a Índia, terceiro é a Indonésia e aí em quarto está o Brasil com uma produção de viúvas e de pessoas com sequelas que poderiam ser evitadas. Será que, doutor,
não sei, isso que nós estamos aqui para aprender com o senhor. Será que um dos motivos maiores desses acidentes de trabalho não seria também aquelas tal da polêmica que nós tivemos há uns meses atrás sobre a escala 6x1? Excesso de trabalho, por exemplo, pessoas que trabalham de segunda a sábado muito mal têm o seu domingo para poder descansar e estar com a família, outros que já pegam o seu trabalho às 7 da manhã e vai até às 6, ainda pega ainda ônibus, chega em casa quase 9 horas da noite. Será que isso também tem a ver um pouco? Como não? Claro que tem. É aí que entra o problema da saúde mental do trabalhador. Sim. Nós temos agora uma NR, norma regulamentadora, NR1, que vai obrigar os empregadores a detectar pontos de conflito, de ansiedade, visando um bom ambiente de trabalho. Agora, o empregador vai ter que buscar um psicólogo, como esse que veio aqui, para que vá na empresa e detecte onde estão os pontos que podem causar, podem provocar a saúde, perturbar a saúde mental do trabalhador. É um avanço, a NR1 é um avanço. Isso daí é um passo na direção certa. Entretanto, custa o governo fazer campanhas de esclarecimento? Sim. Você já viu alguma campanha de esclarecimento de acidente do trabalho? Alguém Estamos viu aguardando. Aqui? Isso não existe, infelizmente, né? Isso de uma importância social muito grande. Ora, o governo, somos nós que elegemos o governo. Cabe ao governo zelar pela saúde do trabalhador, fazendo campanhas, orientando. Isso, infelizmente, não existe. Tampouco existe orientação sobre a lei de acidentes do trabalho. Quais são os direitos que o trabalhador tem quando se acidenta? Isso também ninguém conhece. Absolutamente. Não há esclarecimento nenhum. É muito comum aparecer no escritório pessoas que sofreram acidentes do trabalho terríveis, com problemas sérios, e que sequer o empregador comunicou a ocorrência daquele acidente. E a pessoa perde o emprego, muitas vezes com um acidente grave, ocorre de perder o emprego, poderia receber um benefício do INSS em função daquele acidente, mas não recebe nada. Fica por isso mesmo. Sim, é interessante que eu estava conversando com o doutor Márcio nos bastidores, quando ele me relatou acerca da estatística que são de aproximadamente, só em 2024 foram de 2 milhões de pessoas, das pessoas que relataram a sua situação foi aproximadamente 750 mil. Eu fiquei assim pensando, será que muitas pessoas deixam de relatar a situação pelo fato, como você mesmo já relatou aqui, com medo de perder o emprego, não ter outra oportunidade, com medo de manchar a carteira? Também. Também? Também existe isso. São pessoas o quê? Podemos dizer que são pessoas, não sei se eu posso falar essa palavra, de baixa renda ou leigas? De tudo um pouco. De tudo um pouco? De tudo um pouco. O medo de perder o emprego também existe. Está em número 1. O empregador sinaliza. Fala, ó, se você mexer com isso, você pode perder seu emprego. Isso acontece. Muitas vezes nem o empregador precisa falar isso. O empregador já sabe disso, já sabe. Outras vezes, um acidente mais sério, a pessoa fica afastada em tratamento 2, 3 meses. Quando ele volta, já existe um outro trabalhando lá no lugar dele. Ocupou aquela função e ele vai para a rua. Triste isso. Acontece corriqueiramente. Poderia, um passo adiante, o governo fazer campanhas de esclarecimento, né? Conscientizar o empregador da necessidade de fiscalizar o uso do equipamento de proteção individual. Mas, infelizmente, nada disso é feito e o empregado é tratado como um número, né? Perdeu, não tem, vai embora, pega o outro, coloca no lugar e está resolvido. Mas aquele lá que ficou lesionado, o que vai acontecer com ele? Agora, doutor Márcio, qual que você falou uma coisa interessante, o senhor falou algo interessante agora, que o próprio empregador já sinaliza para o empregado, se você, entre aspas, denunciar,
vai te acontecer isso, aquilo. Aí o empregado fica com medo, porque já comprometeu a sua renda, né? Tem suas despesas. Há casos também da sua companheira não está trabalhando, tem 2, 3 filhos, a maioria tudo assim. Mas qual que é essa segurança que esse empregado tem? Ele não tem medo, sei lá, eu não sei nem se seria essa pergunta, ele não tem medo de ser processado, da própria empresa vir fechar? Olha, explica um pouquinho pra gente. Depende da gravidade do acidente. Ah, entendi. Se o trabalhador, vamos dizer assim, teve um acidente grave, ele é empurrado a procurar os direitos dele, porque ele já sabe, a essa altura, que ele está fora do mercado. Sim. Perdeu, digamos, foi amputação de uma perna, de um braço, de um dedo, enfim. Ele já sabe que ele vai encontrar dificuldade em arrumar outro emprego, aí ele tenta buscar algum amparo que a lei de acidentes fornece. E fornece mesmo, é eficaz, funciona, mas ele não sabe. Vamos falar um pouquinho aqui também, só para mudar um pouquinho do assunto. Fique à vontade, doutor. O movimento repetitivo, a lesão do movimento repetitivo. Onde está presente essa lesão do movimento repetitivo? Nas linhas de produção, com os bancários, pessoal de telemarketing, todos aqueles que digita ou faz um movimento repetitivo pode adquirir a tendinite. A tendinite é uma doença derivada do trabalho. Dá direito a benefícios específicos da lei de acidentes do trabalho. Uau. Mas, na verdade, o trabalhador não recebe nada. Vamos falar um pouquinho aqui, por exemplo. Doutor, a tendinite ele não vai aposentar pela tendinite, mas existe uma incapacidade. Existiria aí um benefício intermediário que não seja a aposentadoria? Existe sim. É o auxílio acidente de 50%. Você que nos assiste, anota aí. Auxílio acidente 50%. É um benefício pago. Aquele portador de um acidente que ficou com uma incapacidade ou de uma doença do trabalho, ele vai receber mês a mês, pago pelo INSS, até o dia da aposentadoria dele. Olha. Não importa quantos anos faltarem. Ele pode trabalhar onde ele quiser. Só que no final do mês, além do salário, passa a contar o auxílio acidente de 50%. E não é pouco, não. Corresponde, a grosso modo, a metade do salário dele. É uma ajuda. Nossa. É uma ajuda. E baita de uma pagar ajuda, né? o supermercado, Sim. O aluguel, enfim. Mas os trabalhadores, infelizmente, desconhecem esse direito, que está aí, disponível. Mas não há divulgação nenhuma. O governo não faz nenhuma campanha, nem de prevenção, nem de orientação quanto à lei de acidentes do trabalho. A primeira coisa que uma pessoa, ao sofrer todos esses tipos de acidentes de trabalho, a primeira coisa que ela tem que procurar, porque muitas pessoas ultimamente têm procurado psicólogo para poder conversar, desabafar o que está dentro dela, o que ela anda passando ultimamente, porque já engloba problema de trabalho, junto com problemas financeiros e também pessoais de casa. Eu acredito que muitas pessoas, elas deixam de procurar até mesmo advogado. Nesse caso, você acredita que as pessoas, quando já estiverem sofrendo esse tipo de acidentes de trabalho, elas têm que procurar um advogado? Aí é que é. Um especialista? Aí é que é. O INSS deveria de conceder espontaneamente o auxílio acidente. Perdeu um dedo, ficou com o joelho com dor ou apresenta uma síndrome de burnout intensa, ele teria, o INSS, que conceder automaticamente o auxílio acidente de 50%. Esse benefício que eu acabei de falar para você. Sim. Só que ele não concede. Ele simplesmente dá alta e não concede nada, absolutamente nada, na esperança de que aquele trabalhador, desconhecendo o direito que ele tem, as leis, né? Fica por isso mesmo. E é muito comum isso de acontecer. É muito comum. A pessoa perdeu um dedo, teria direito de receber o auxílio acidente, mas não recebe nada. Fica por isso mesmo. Fazer o quê? Uau! Gente, ó, hoje o Dr. Márcio Coelho, ele trouxe pra gente aqui
um leque de informações, tudo relacionado a prevenções de acidentes que você tem cometido, tem acontecido na sua vida em ambiente de trabalho, e não permita que isso venha se agravar muito mais lá para frente, porque possa vir a causar danos gravíssimos e sérios. Isso são situações sérias e críticas que nós precisamos, né, isso, doutor, nos precaver, tentar evitar e procurar uma pessoa especializada na área, que é o doutor Márcio. Renato, só me deixa dar mais apenas um aviso. A lei de acidentes do trabalho, ela expandiu o auxílio acidente, que eu falei agora para você, para todo e qualquer tipo de acidente. Na prática de esportes, no domingo andando de bicicleta, jogando futebol, caiu, escorregou no banheiro, ficou com uma sequela. Tem um contrato de trabalho anotado, dá direito de receber o auxílio acidente de 50%. É um benefício que está aí e que poderia amparar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Ótimo. Então, meus amigos, eu quero pedir que vocês venham procurar o Dr. Márcio Coelho, que é especialista na área trabalhista, tá bom? Para que ele possa estar te dando uma orientação e uma ajuda nessa área que você está enfrentando aí de crise emocional. Você precisa de uma cura que eu tenho certeza que o Dr. Márcio vai te ajudar. Doutor Márcio, por favor, você pode passar as suas redes sociais, telefone de contato? Pois não, o telefone do nosso escritório é 11 3107 2711. O Instagram nosso é @advmcoelho e temos o nosso site www.advmcoelho.com.br. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pelo carinho e poder ajudar todos os telespectadores que estão passando por situações aí bem críticas e complicadas. Com certeza. Obrigado, doutor Márcio. Eu que agradeço.